O escândalo dos médicos fantasmas no litoral fluminense. Até políticos estão entre os profissionais que vão lá e batem o ponto e depois vão embora sem dar expediente. Um esquema vergonhoso. Funcionários precisam ligar para os médicos e pedir que voltem ao hospital para atender os pacientes. Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, região dos Lagos, Rio de Janeiro. Lugar preferido de médicos fantasmas. Aqui, eles recebem salário, mas batem o ponto e vão embora. O hospital, que atende moradores de 11 cidades, tem essa rotina todos os dias. O cirurgião geral chega, entra, marca presença e sai em seguida. O anestesiologista também. O cirurgião plástico, o ortopedista e, para completar, a categoria dos médicos políticos. Já ouviu falar? Este é Marcelo Amaral Carneiro, cirurgião e vereador. Segundo o Ministério da Saúde, ele tem 13 empregos e trabalha 119 horas por semana. Sem contar o posto de vereador. Eleito pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, ele se intitula o médico do povo. Quarta-feira, dia 21 de agosto, o médico do povo chega de carro. Com motorista, de tênis e roupa de ginástica. Cumprimenta uns amigos e entra no hospital. Em pouco mais de 2 minutos, ele vai embora, não sem antes se despedir. Segundo funcionários, essa é a rotina do Dr. Marcelo, bater o ponto e ir embora. Este é o ginecologista Amilcar Cunha Ferreira, ex-vereador, ex-vice-prefeito e ex-secretário da Saúde. Ele trabalha atualmente 36 horas por semana, divididas entre o hospital público e o consultório particular. Ele para o carro na rua, entra no hospital para assinar o ponto e vai embora. E lá vem mais um carrão. É o médico da UTI, Fernando Bernardino Capitão Mor. Ele tem 6 empregos em hospitais públicos. Aqui, ele vai embora rapidinho. Com medo de mostrar o rosto, um enfermeiro conta como é a rotina do hospital com seus médicos fantasmas. A enfermagem tem que fazer tudo, tem que ligar para o médico para ver se o médico pode voltar ao hospital para atender esse paciente, ver o que está acontecendo com esse paciente. É péssimo que isso aconteça. O tempo de mudança numa conduta terapêutica, ele é essencial para a manutenção da vida do paciente. Ele não pode esperar o médico voltar no dia seguinte. Chegou a hora de ouvir os médicos acusados. Quinta-feira, 22 de agosto, pouco antes das 8 da manhã. Esse que acabou de chegar é o gastroenterologista Luciano Mendes Guedes. Ele trabalha 110 horas por semana em 8 locais diferentes, 5 públicos e 3 privados. Naquele dia, ele bateu o ponto e saiu rapidinho. Olha o doutor saindo aqui, vamos falar com ele. Doutor, bom dia. Posso dar uma palavrinha com o senhor? O senhor trabalha no hospital, né? Trabalho. Doutor, a gente tem visto que os médicos entram, batem o ponto e vão embora. O senhor acabou de fazer isso. Como é que funciona? Não, não é isso. O senhor só entrou lá no RH, botou o dedo e saiu? Não. Eu fui no setor de endoscopia para ver o procedimento que eu iria fazer. E o senhor bateu o ponto agora, 7... Não bati o ponto. Doutor, a gente tem uma imagem do senhor colocando o dedo agora lá. Aonde? Agora, no onde? RH. Nesse minuto aqui, o senhor saiu, o senhor acabou de pôr o dedo. Mas eu estava de plantão ontem, mas, doutor, tô saindo de plantão. O senhor não ficou aqui, o senhor foi pra casa? Não fiquei aqui, Mas como é que funciona isso de vem, vai pra casa? Eu queria um emprego desse. Aqui no hospital tem um esquema de sobreaviso, de algumas especialidades. O diretor fez essa prerrogativa. Consciência tá tranquila, doutor? Tranquila. Então tá bom. Então tranquila por dever cumprido. Tá bom. Bom trabalho pro senhor. Depois que entrevistamos o doutor Luciano, um telefonema alertou todos os médicos que pretendiam bater o ponto e ir embora.
Reunidos lá dentro, eles bolavam um plano para sair sem serem filmados. Os carros estão parados aqui, ó, de um médico. Ele já viu que a gente está aqui na porta. Eles ficam espiando ali de uma janelinha e eles não vão sair. Eles estão com medo de encontrar com a gente. Olha o carro do outro médico aqui, ó. Tá parado há um tempão. Ele não sai. Eles já foram informados que a gente está aqui na porta. E eles estão escondidos lá dentro. Pegaram o doutor Leonardo. Pegaram ali? Pegaram o doutor Leonardo. Onde isso vai parar? Médicos escondidos lá dentro com vergonha de assumir o que fazem dentro de um hospital público. A partir daí, o que vimos é tão vergonhoso quanto médicos que recebem salário sem trabalhar. Alguns doutores saíram do hospital escondidos no banco de trás do carro de outros colegas. O aviso veio lá de dentro. Diamante, saiu um carro aqui prata, tem um doutor deitado no banco de trás. Que feio! Naquele dia, os médicos que fugiam eram um motivo de piada entre os seguranças. Rapaz, você tem que ir pro doutor Zé Alberto. Pegou o tapete de vidro, botou por cima. Botou por cima. Ai, que situação, maluco. Funcionários que não aguentam mais a fraude comemoravam. Tem muita coisa que não tá certinha. Tem dois aqui que fica direto. Só última pergunta, não quero incomodar o senhor, isso é constrangedor. Eu tenho vergonha de precisar fazer uma matéria dessa. Gostaria de não precisar fazer. Tá dando a impressão de que tem um monte de médico aí escondido, não querendo sair, largando o carro na calçada. Isso aí você tá afirmando algumas coisas que na realidade eu não vou poder dizer, entendeu? Não posso falar que são verdades porque eu não vou falar para você o que é verdade ou não é verdade, eu tô fazendo a minha parte. Não falar a verdade, isso a gente já tinha percebido. Doutor. É uma sensação de revolta muito grande, porque pode ser um filho nosso amanhã, um pai, uma mãe. É revoltante e preocupante. É uma situação lastimável. Esse pessoal aí merecia ir para a cadeia, né? É para isso que se forma médico. E aí fica todo mundo contra os médicos estrangeiros, médicos cubanos, não sei aonde, que vêm trabalhar no Brasil, ficam todos oriçados aí. Com esse comportamento, né, vergonhoso. É lastimável, mas enfim. É a história. Outra coisa, o médico do povo é o grande personagem dessa história. Coitado médico do povo, né? povo, de camisa vermelha, Coitado vereador do PT lá na cidade, cumprimenta todo mundo, né? E não aparece para trabalhar e deixa o doente lá esperando. Vamos lá, 10 médicos que aparecem nessa reportagem, nessas reportagens que a gente tem feito em Araruama, já foram afastados. O secretário de saúde da cidade é um dos profissionais flagrados. Na Secretaria Municipal de Saúde, silêncio. A gente foi falar com o secretário. Esperamos por 20 minutos e veio a resposta. Hoje ele não está, no momento ele não está aí. Ele não está aqui. Não, aqui na secretaria no momento não, ele está na reunião fora. O secretário de Saúde de Araruama, José Gomes, foi um dos médicos flagrados batendo ponto e indo embora sem trabalhar. Ao perceber que estava sendo filmado, pediu que um funcionário do hospital tirasse o carro dele da calçada. O carro do senhor estava fora? Quer que bote aqui para fazer só o caminho? A Secretaria Estadual de Saúde abriu uma sindicância para apurar a denúncia. Solicitou ainda investigações da Polícia Civil e do Ministério Público. Os médicos mostrados na reportagem já foram afastados das funções. Na cidade, a cara de pau dos doutores pegou mal. A gente tem que vir trabalhar, né? Quem ganha para isso, a gente precisa muito do médico vir para atender a gente, né? O povo que tem sofrido aí, se você for em outros hospitais também é a mesma coisa. Os moradores estão indignados. A gente querendo médico e a gente sacanagem aí, ó. Só se fala disto nas praças. Eu, para ganhar, eu tinha que trabalhar, ficar lá no serviço. E no comércio? Afinal, quem não queria um emprego desses? Você chegar de manhã aqui, bater seu ponto, ir embora para casa e voltar tarde. Aí o patrão manda embora, né? Aí o patrão manda embora, é complicado, né? Marcar presença e ir para casa é mais um ponto negativo para a saúde brasileira. E o prefeito de Araruama, será que sabe dessa história aí? Hein, senhor prefeito?
Pois é, e enquanto em Araruama médicos ganham sem trabalhar, no interior da Bahia uma idosa, uma senhora, teve que ser socorrida num carrinho de mão. Vamos ver. Parece brincadeira, mas não é. A nova ambulância de Lucaia aqui, ó. Dona Genesi machucou a perna e precisou ir ao posto de saúde de Lucaia, distrito da cidade de Planalto, com pouco mais de 24 mil habitantes no sudoeste da Bahia. Como a ambulância estava quebrada, o marido transportou Dona Genesi num carrinho de mão, usado para carregar entulho. Como é que pode, hein, moço? E até em cima da calçada. E os que preferem usar o estacionamento do hospital. Chegam, param o carro, batem o ponto, pegam o carro e vão embora. Os médicos fantasmas aqui de Araruama não fazem a menor questão de esconder o esquema. Qualquer cidadão que vier aqui na rua de trás e encostar no muro do estacionamento do hospital vai ver diariamente os carrões dos doutores chegando e indo embora minutos depois. Com tudo isso acontecendo às claras, fomos atrás de uma explicação. Como a direção do hospital não enxerga? E a resposta foi dada por um médico do próprio hospital, Roberto Chabo. Ele está cansado de assistir a tudo isso enquanto trabalha corretamente. Esse é um esquema que só acontece com o aval do diretor. Há médicos que recebem e repassam uma parte para o diretor. Há médicos que recebem porque são apadrinhados políticos. O diretor do hospital é Carlos Alberto Peixoto Figueiredo Júnior. Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, ele tem 5 empregos, além do cargo de diretor. São 90 horas de trabalho por semana. Isso significa que o doutor sai de casa às 7 da manhã, trabalha em média 18 horas por dia e chega em casa à 1 da madrugada. Se for direto para a cama, dorme 6 horas. Vida dura, hein? Quando flagramos os médicos fantasmas bem na hora que eles estavam saindo do hospital, depois de bater o ponto, muitos foram alertados sobre a nossa presença. Um dos avisos veio de quem? Do doutor Carlos, o diretor. Preste atenção. Eu não vou sair, tá? Meu filho vai ficar aqui. Esta médica é Valéria Cristina Ferreira. Tem 2 empregos no Hospital Roberto Chabo e ainda é coordenadora da Unidade de Pronto Atendimento, a UPA de Araruama. Ela também é fantasma e enquanto estávamos na porta do hospital, só pensava numa forma de fugir. Eles estão os 2 portões. Sabe que está vindo só para matar os 2. Eu não estou entendendo. Tem um funcionário falando isso, dando o nome dos bois. Os bois atrás. Outros médicos fantasmas confirmaram que o diretor sabia de tudo. Aqui no hospital tem um esquema de sobreaviso de algumas especialidades. O diretor fez essa prerrogativa. O cirurgião Benevuto de Mesquita Soares, aquele que bateu o ponto e foi trabalhar numa outra cidade, lembra? Olha o doutor aqui, ó. Ele veio nessa clínica particular, ó. 15 para as 9 da manhã. É uma forma que eu fui contratado. A direção me contratou dessa forma. O estranho, eu acho que seria ficar aqui 3 neurocirurgiões, 3 cirurgiões, 3 anestesistas e esperar um paciente chegar. Coitado do paciente. É o que o médico, que trabalha há 8 anos no hospital, conta. Segundo ele, o esquema dos fantasmas é um acordo político que envolve secretários da saúde da região. É muito comum o diretor Carlos Alberto fazer uma troca de vínculos fantasmas com os outros municípios. E a troca, ela funciona assim. O Dr. Carlos Alberto, ele dá 2 vínculos fantasmas para o secretário de saúde de Araruama e ele, em troca, dá 2 vínculos fantasmas para o Dr. Carlos Alberto. O Dr. Carlos Alberto dá 2 vínculos fantasmas para São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia devolve 2 vínculos fantasmas para o Dr. Carlos Alberto. Talvez não por coincidência, o secretário da Saúde de Araruama era um dos fantasmas, o ortopedista José Gomes de Carvalho, aquele que parou o carro na calçada mesmo para bater o ponto e ir embora. O prefeito de Araruama anunciou a demissão do secretário. Foi uma forma de consideração ao nosso povo exonerar
o médico, exonerei, está aqui a exoneração dele. Secretário, para que se apure os fatos. O que fica então são essas imagens. Médicos que não cumprem seu papel, que ganham dinheiro fácil e que não pensam que alguém, certamente, está pagando por isso. Por falta do médico que não foi à enfermaria, eu já vi pacientes morrerem por edema agudo de pulmão. O pulmão encharca e o paciente morre. O diretor do hospital não quis falar sobre a denúncia. E a médica Valéria Cristina foi afastada. As reportagens com os flagrantes do esquema foram entregues ao Ministério Público do Rio de Janeiro nesta quarta-feira. Mal o dia amanhece e o posto de saúde já tem fila. Estamos na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, uma área com 10 cidades e quase 800 mil habitantes. As cenas são de Jaconé, um distrito de Saquarema, um lugar pacato, aparentemente sem problemas. Semana retrasada mesmo, minha filha passou mal, aí eu peguei e vim no posto, chega que não tinha um médico aqui. O posto de saúde que abre em horário comercial não dá conta de tudo. O jeito é procurar o atendimento nos municípios vizinhos. Araruama ou Maricá, né? A alguns quilômetros dali, Dona Adenir é a primeira a chegar em outro posto de saúde, o de Ponta Negra, em Maricá. Tá fechado, olha. Diz que abre 8 horas. 8 horas da manhã? É. Os hospitais que dão suporte a essas cidades também são precários. Raio-X, ultrassonografia, tá tudo quebrado. Não atende bem, trata a gente mal. Este é o Hospital de Maricá. O movimento aqui é grande o dia todo. O problema é que os pacientes reclamam que o hospital não consegue atender a população. Eu tenho encaminhamento para cardiologista e não consegui marcar. Com isso, muitos pacientes acabam indo para o Hospital Roberto Chabo, em Araruama, e também não são atendidos. Os médicos daqui recebem um salário de R$ 5.500 para trabalhar 24 horas por semana, mas na prática batem o ponto e vão embora, como o SBT Brasil vem mostrando. Entregamos ao Ministério Público Estadual cópias das reportagens exibidas. Os médicos devem responder pelo esquema. Nós já requisitamos ontem mesmo a direção do hospital as fichas funcionais desse médico, o valor dos vencimentos que eles recebiam, a carga horária prevista no contrato de trabalho. O Ministério Público certamente, dentro de pouco tempo, entrará com uma ação de improbidade administrativa.